Boa tarde a todos e todas. Professora Estraldini, segunda aula de Sociologia. Depois da gente fazer uma introdução à Sociologia e tratar do cenário do surgimento da Sociologia, nós vamos pensar agora no fazer Sociologia, né? E aí é interessante citar um sociólogo chamado Charles White Mills, um sociólogo norte-americano. Foi professor de Sociologia nas universidades de Maryland e de Columbia. Escreveu um livro muito interessante chamado A Imaginação Sociológica, né? O que vem a ser essa imaginação sociológica, já que a sociologia ou as ciências sociais têm o status de ciência? Como trabalhar uma questão que aparentemente não parece ciência dentro da ciência? Na verdade, o que o autor propõe não é, inclusive, só para apenas o campo das ciências sociais, mas, enfim, seria uma capacidade intelectual e política do cientista social se achar, trabalhar questões, né? Seria desvelar, compreender, relacionar os sentimentos perturbadores do indivíduo com as modificações sociais de cada época. No caso do livro dele, a modernidade, né? Assim, o cientista social, ou quem trabalha com ciências sociais, no nosso caso a sociologia, investigar os cenários que estamos cada qual inseridos, né? Seria, em sua grande medida, a capacidade do indivíduo relacionar as suas questões mais particulares com as questões mais abrangentes, pertinentes à estrutura social, ou seja, que venha a ser isso, afinal, né? Vamos citar um exemplo que é um clássico, que o próprio autor cita, né, que o Mills cita. Se você tem algumas pessoas, alguns indivíduos desempregados dentro de uma cidade ou de um país com alguns milhares de habitantes, vamos investigar por que essas pessoas estão desempregadas. Pode ser uma questão de capacidade técnica, de caráter, de preguiça, procurou pouco, né? Então, são questões muito particulares, muito pessoais. Só que, no entanto, se nós temos milhões de pessoas desempregadas numa cidade, num país, num estado de milhões de pessoas, ou seja, 40 milhões de habitantes, vamos pensar numa hipótese aqui, 40 milhões de pessoas desempregadas num país de 200 milhões de habitantes, isto é uma questão pessoal ou é uma questão pública, da estrutura social? É uma questão que deve se pensar numa solução coletiva. É isso que ele trata de imaginação sociológica. Você relacionar as questões micro, as questões particulares, investigar o que essas questões têm de alguma forma a ver com as questões mais macros, maiores, né, que é pertinente, questões que são pertinentes a todo um coletivo, né, a toda uma sociedade. Ele também cita uma outra questão, a questão do divórcio, né? Até mais ou menos a meados de 1960, 70, o divórcio não era permitido, né? E as mulheres que assim eram separadas, né, ou logo depois que o divórcio saiu, desquitadas, eram mal vistas, né, pela sociedade. Mas de alguma forma houve desenvolvimento, né, um desdobramento dessas questões, e hoje em dia é muito comum pessoas divorciadas, tanto homens quanto mulheres. Não é mais um problema social, né? E aí é interessante quando ele coloca depois essa questão do individual e do particular, ou seja, da biografia e da estrutura, do micro e do macro, que em alguns momentos alguns indivíduos se sentem ameaçados em seus valores, como se os seus valores, de alguma maneira, estivessem em ameaça, o seu modo de vida estivesse em ameaça, e se negam a participar ou a aceitar essas transformações sociais. E nesses casos, o indivíduo, de alguma maneira, ele se abraça a uma
metaforicamente falando, a uma madeira apodrecida, né? Para de alguma forma tentar evitar que esses valores sejam extinguidos. E aí que tem um grande problema. Esses indivíduos reagem de forma agressiva, sem reflexão, sem questionamento, sem se utilizar da imaginação sociológica. Eles acabam, de alguma maneira, apenas reagindo, né? E aí é o caso que a gente vê, muitas das vezes, das pessoas evocando discursos antigos, né? No meu tempo, na minha época, a família está se destroçando, não podemos permitir que tais coisas aconteçam. É um pensamento reacionário no sentido de reagir e retrógrado no sentido de valores, por não aceitar as modificações sociais, porque elas vêm, independente se um indivíduo ou uma pequena parcela dos indivíduos desejam ou não, ela vem de qualquer forma, né? E, de alguma maneira, os indivíduos podem compreender por que essas transformações estão acontecendo. Isso é a grande sacada que o Charles White Mills nos propõe, essa capacidade intelectual de compreender quem somos, onde estamos e nos conectar com a sociedade, com essa estrutura que está de alguma forma para além da gente, acima da gente e que vai continuar existindo, independente da gente existir ou não, né? E aí é interessante a gente pensar num exercício: quem são vocês? Quem somos nós? Como é que vocês se escreveriam? Como vocês escreveriam uma biografia sobre vocês, né? Caso vocês queiram fazer esse exercício, eu estou aqui propondo. Vou deixar em anexo meu e-mail. Depois a gente lê, discute, conversa sobre essas questões. Um grande abraço, espero ter tirado algumas questões, esclarecidos, estou à disposição. Forte abraço.